Achei. Vamos lá, eu voltei. Vocês escutam, a senhora que estava assistindo aí, professora Elaine, me escutou até que parte que parou, né? A inteligência artificial, você fez um vídeo e o vídeo um vídeo com uma Ah, sim. foto. Sim. Então, vamos postar lá no grupo. E adiantando, quem estiver assistindo a live e não estiver no grupo, é só ir lá no Instagram da gente, no perfil, e você vai conseguir entrar lá no grupo da gente, que é o grupo de espera do workshop. Aí você vai conseguir entrar para estar acompanhando as lives posteriores. Mas dando continuidade, como eu falei, né, a gente estava tentando fazer uma live pelo YouTube, eu tinha um slide e eu vou dar uma filadinha por ele aqui, que seria o que eu ia mostrar para vocês. Aí se vocês viram olhando assim um pouco para o lado, é porque eu estou olhando o slide que eu tinha preparado. Mas enfim, dando continuidade. A inteligência artificial, ela tem alguns princípios. Para que ela funcione, foi feito alguns princípios que vai de acordo com a inteligência artificial, né? Alguns podem ter um princípio a mais ou a menos do que eu estou falando, alguns podem ter um princípio diferente. Mas, enfim, em geral, a inteligência artificial, ela tem aprendizado automático, ou seja, ela aprende automaticamente de acordo com o que a gente vai ensinando. Imagine que a inteligência artificial é uma criança. Vamos supor que você tem uma criança na sua casa, você ensina ela o que é certo, o que é errado, como fazer alguma coisa. Vamos supor que você ensina uma criança como lavar um copo, por exemplo. Ela vai aprender. E a inteligência artificial, ela não é diferente disso. Ela é igual, com porém de que ela armazena as informações dela com um acesso muito melhor. Você vai dizer para ela, ó, lava o copo dessa forma, e ela vai realmente aprender que é para lavar o copo daquela forma e não vai questionar. Ela simplesmente vai fazer daquele jeito. Você diz que é daquela forma, vai ser daquela forma. Ela tem um raciocínio de tomada de decisão, que é justamente o que eu falei anteriormente, implicitamente. Mas então, você vai ensinar ela, olha, para lavar o copo é dessa forma. Da próxima vez que for lavar o copo, você não vai precisar falar para ela como que vai lavar, porque ela já armazenou aquilo e ela vai repetir a mesma coisa. A mesma forma, se você falar como que escreve, como que se lê, ela vai aprender a ler e nunca mais vai esquecer, vai aprender, vai tomar decisões relacionadas ao que você vai ensinando. Processamento de linguagem natural é outro princípio. Ou seja, como é que eu posso dizer, o mundo robótico, o mundo da tecnologia, o seu computador, ele funciona com a linguagem diferente. Não funciona no inglês, português, espanhol. Ele tem uma linguagem que é específica da programação. No caso, a gente, quem sabe um pouco vai saber que tem HTML, CSS, JavaScript, que são essas as linguagens que seriam usadas numa programação, por exemplo, para criar um site, até para criar um vídeo. A gente criou um vídeo hoje simplesmente apertando o botão no celular para gravar um vídeo, mas por tudo aquilo, tudo para formar aquele vídeo, tem vários comandos, vários processos, vários números, e então, a inteligência artificial, ela interpreta tudo isso e joga para a linguagem da gente. Ah, eu estou falando aqui com inteligência artificial e eu falo inglês. Pronto, ela vai falar com você em inglês. Ah, eu falo português. Pronto, ela vai falar com você em português. É claro que vai ser de acordo com a configuração da IA, mas hoje em dia, qualquer IA consegue falar qualquer idioma, porque, como falei, né, ela aprende muito rápido. Ou seja, você dá um dicionário para ela, ela já vai saber o significado de todas as palavras. É basicamente isso. E como ela tem essa linguagem que transforma o que é computacional em natural, é claro que ela está, senão ela não saberia interpretar tudo isso.
Ou seja, ela tem a linguagem natural, que seria inglês, português, e ela também tem a linguagem computacional, que seria essa linguagem de códigos de JavaScript, CSS. E ela tem um princípio também de redes neurais artificiais, que seriam basicamente como se fossem as nossas redes neurais do cérebro, é baseado nisso. É claro que não é igual, né? Mas então, basicamente é a mesma coisa. Quando foi criado, foi pensado na forma que o cérebro da gente faz as coisas, armazena dados, tomada de decisão, tudo isso. Dando continuidade, a inteligência artificial ela está causando vários impactos, né? Diante de tudo isso, um ser desse, como é que eu posso dizer assim, de fácil entendimento, que toma decisões, né? Ela está sendo colocada no mercado para melhorar, claro, né? Porque algo desse tipo, imagina um funcionário seu que aprende em um piscar de olhos e consegue fazer praticamente tudo que foi ensinado. Então, ela está impactando na saúde, na segurança, na infraestrutura, é claro, na educação e muito, varejo, agricultura, até mesmo em transportes. A gente vê na educação hoje, é porque eu ia mostrar o slide, mas enfim, eu vou dar um pulinho e vou falar um pouco do que a gente vê na educação hoje. Hoje, a ferramenta de inteligência artificial, ela está sendo implantada em cursos em Harvard. Ou seja, o pessoal viu a potencializar, calma aí, me ajude, minha gente. Potencialização? Isso, a potencialização que isso tem, é porque a palavra estava aqui, mas não queria sair. Mas, enfim, a Harvard viu a capacidade que tudo isso tinha, que implementou em cursos de programação. Ou seja, como a IA ela consegue entender todos os códigos, como eu falei, JavaScript, CSS, HTML, fica muito, muito mais fácil um aluno chegar lá e digitar para a IA, olha, eu estou com um problema tal, me dá uma solução. É claro que ficou o comando certo, não vou chegar lá e falar para ela, olha, eu estou com um problema aqui na minha imagem que não está aparecendo no site, me dá um problema. Não, você tem que colocar o comando certo. E, no caso, uma pessoa que está estudando vai saber, olha, eu estou com um problema na linha de código, na classe alguma coisa, que não está aparecendo tal figura, pronto. Aí a IA vai dizer, olha, o erro pode ser que esteja aqui, vamos tentar isso. Aí você vai e fala, não, tá errado, não apareceu. Pronto, vamos tentar outra coisa. Porque a IA sempre está se habituando. Se você diz a ela que aquilo não deu jeito, ela vai processar, vai procurar em outra situação que aconteceu a mesma coisa e vai fazer o quê? Procurar a solução. Se não encontrar a solução, ela vai tentar pegar coisas parecidas e achar uma solução. E por último, se ela não achar a solução, ela vai ainda procurar outras coisas e por fim ela de qualquer forma ela vai conseguir entregar a solução para você. Ela só não vai conseguir isso para alguma coisa que realmente não existe. Hoje também, além da IA na Harvard, está sendo aplicado em várias escolas. Você pode pesquisar escolas em São Paulo, escolas em Santo André, em vários lugares a IA está sendo aplicada. E eu achei muito legal um programa que foi criado em inteligência artificial que foi aplicado em uma escola, não estou lembrado agora se foi a escola do município ou foi do estado. Mas, enfim, hoje muitos professores perdem muito tempo fazendo chamada. Fazendo chamada de aluno, planta aí, se planta aí, Joãozinho. Então, foi criado um sistema onde o professor simplesmente tira uma foto da sala de aula. Quando esse professor tirar a foto da sala de aula, de todos os alunos, é dado uma lista de todos os alunos presentes. Ou seja, tira uma foto, pronto, registrou. Ao final, se por algum motivo, sei lá, na hora que foi tirar a foto, algum aluno fez algum movimento brusco e seu rosto saiu borrado ou alguma coisa do tipo, vai aparecer no final alguma observação falando, olha, não foi reconhecido esse aluno, ele está presente, o que é que aconteceu? Ou então vai dizer, olha, foi encontrado uma anomalia aqui na imagem, o que é que aconteceu? É um objeto, é uma foto que está na parede, alguma coisa, você vai lá, marca, mas enfim, agiliza muito. E isso foi feito um teste e descobriu que isso agilizou muito e muito e muito o tempo que os professores tinham, que eles perdiam muito tempo fazendo chamada. E é claro, você tirando a foto, fica tudo certo. Tira uma foto lá, já vai a lista e já sai tudo prontinho. A IA,
ela tem revolucionado muito no aprendizado, né? Como eu falei aqui, essa parte de um software que foi criado para simplesmente ver quem estava presente é algo que, assim, é pouco. Hoje em dia a gente vê a IA fazendo um aprendizado personalizado. Você chega assim e fala, olha, eu tenho um grupo de alunos de 30 pessoas, só que dessas 30 eu tenho 2 alunos que não estão aprendendo matemática, por exemplo, tal assunto especificamente. Aí a IA vai procurar formas de você estar ensinando de uma forma diferente, sei lá, fazer alguma coisa mais devagar. De repente aquele aluno não é um aluno que recebe muito alguma coisa visual, ele recebe mais na prática. Aí você vai lá com a IA e fala, olha, me dá ferramentas aí para me fazer isso na prática, para a gente fazer uma dinâmica em grupo, na sala de aula. E aí você vai conseguindo pegar aquela parte daqueles alunos que não estavam se desenvolvendo. Às vezes, não é nem pela metodologia de ensino do professor, às vezes é 100% a metodologia do professor, mas às vezes é do aluno que não entende aquela metodologia. E o que que acontece? A IA consegue aperfeiçoar isso. Tem tutoriais virtuais também. No vídeo que eu criei, foi um vídeo com foto, mas a gente consegue fazer um tutorial a partir do zero. Coloca um avatar e coloca alguma coisa do tipo, coloca um script. Às vezes você não precisa nem dizer o que é para a IA fazer, às vezes você só precisa falar o assunto. Olha, eu quero um vídeo sobre Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai lá e cria um vídeo, você pode mostrar para os alunos, às vezes eles acham até mais interessante visualmente. Dá para você fazer uma análise de desempenho, né, que, como eu falei, tem redes educacionais inteligentes hoje em dia também, que usam muito a inteligência artificial para estar aperfeiçoando isso. Claro que a IA, como ela entende várias línguas, para quem é professor de linguagens aí, espanhol, inglês, é perfeito, consegue fazer uma tradução. E melhor do que hoje a gente tem o Google, a gente acessa o Google Chrome, qualquer navegador e coloca lá tradutor do Google. Às vezes ele traduz ao pé da letra, que às vezes a gente não quer aquilo. A inteligência artificial, ele consegue traduzir, consegue fazer esse aperfeiçoamento. Estuda inglês ou até outras línguas com inteligência artificial. Aí ela consegue também dar um feedback rápido. Às vezes você está lá com um aluno, fez alguma prova e fala, olha, eu só vou conseguir dar o resultado semana que vem, porque eu tenho muita demanda. Eu passei a atividade para várias classes, várias turmas. Com a inteligência artificial, a gente consegue criar um formulário, consegue criar alguma coisa bem prática. Às vezes o aluno responde até pelo celular em sala de aula, que hoje em dia o aluno está usando, no meu tempo não, né? Mas hoje o aluno usa celular, tablet, notebook, mas enfim, só para finalizar, né, aqui, hoje em dia a gente também, na inteligência artificial, na educação, tem simuladores, né, simulações educacionais, e melhorias, e até melhorias no processo administrativo, ou seja, não está somente em sala de aula com o aluno, também está lá junto com a diretora, junto com até o professor que quer fazer uma rotina administrativa no meio dos afazeres, né, para dividir como que vai fazer um melhor gerenciamento. Agora é com a professora Andresa aí que vai dar continuidade. Então, vamos lá. No início da live, a gente falou sobre a questão de professor independente, professor que não fica mais dependente do colega que sabe mais do que ele em termos de tecnologia e não fica mais o tempo todo chamando os alunos para auxiliá-lo o tempo todo. Então, isso é uma grande realidade. E a realidade também do professor que passa o dia todo trabalhando, trabalhando, trabalhando e quando chega no final do dia tem a sensação de que só se cansou, mas não conseguiu produzir o suficiente. É ou não é, mesmo? Coloca aí para mim que eu quero ver vocês comentando aí que estão assistindo a live. Se vocês são professores, se isso acontece com vocês, ai, que cansaço, mas parece que eu não fiz metade do que deveria. Quem não já teve essa sensação? Então, quando a gente fala sobre a questão das ferramentas de inteligência artificial, a gente vê agora como sendo uma auxiliar. Ou seja, você agora pode ter já pensou nisso? Você ter um assistente 24 horas, não falta, não reclama. Vê que maravilha, gente. Vamos aproveitar esse grande momento, essa revolução aí que está acontecendo.
e que vai poder te auxiliar e fazer você economizar tempo. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente fala no sentido de que para ser produtivo não significa que você tem que trabalhar muito, mas que você tem que trabalhar o suficiente para que você possa dar conta das demandas que você tem no seu dia a dia. Então, essas ferramentas, elas vêm para te auxiliar. E, inclusive, se você, agora no momento, não trabalha como professor, você pode fazer adaptação do que a gente vai falar aqui em termos de educação para a sua área de atuação. Então, é algo que nos dá várias possibilidades. Mas, em termos de educação, existem muitos mitos em relação à inteligência artificial, como, por exemplo, ela veio para substituir, né, o professor, e eu já posso afirmar que acalma esse coração, porque ela não vai substituir o professor. O professor é aquele que, na verdade, vai ser o grande, vamos dizer assim, comandante. É ele quem comanda a inteligência artificial. Ela o auxilia, não o substitui. A ferramenta está ali para auxiliar. Ela é poderosa? Com certeza. Mas ela, em momento nenhum, vai ter a capacidade, vai ter o poder de substituir o professor, que é aquele que tem a conexão direta com os estudantes. Porque a ferramenta ela não tem emoção. Quem tem emoção é o humano. Quem conhece a individualidade dos alunos é o professor. É ele quem é o especialista. Inclusive, é muito importante que a gente perceba o seguinte: por mais inteligente que seja essa inteligência artificial, é importante que o professor, em todos os momentos em que faça algum tipo de consulta à inteligência, faça a revisão daquilo que foi consultado. Existem erros, existem falhas que acontecem durante esse processo. Então, não é aquela coisa de copia e cola, não. Ah, vou agora fazer um comando aqui na inteligência, no, por exemplo, no ChatGPT, e agora o que ele me mandar aqui, vou passar para frente, não vou nem ler. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa ler, você é o especialista da área, você vai observar se houve alguma falha, se houve algum erro, você vai fazer adaptações, de repente até refazer o seu comando, porque não saiu de acordo com aquilo que você queria. É importante que você tenha ciência de que é uma ferramenta que te auxilia, mas que não te substitui. Então, coloque isso bem claro e faça uso dessa ferramenta a seu favor. Então, a gente fala hoje também sobre a questão do workshop, que a gente vai fazer no dia 4 de setembro. Vocês não esqueçam. Por quê? Porque além da gente comentar sobre a questão das ferramentas e como vocês podem aplicá-la na prática, no seu dia a dia como professor, a gente vai ter nesse workshop a gente vai aprofundar mais e ensinar a fazer, porque aqui a gente está comentando para que vocês possam chegar nesse nível de consciência e de entendimento do quanto isso é importante para a sua formação profissional. Não adianta só hoje em dia você ser bom. Você precisa mostrar a sua excelência. E para mostrar a sua excelência, você precisa se capacitar. Então, você não pode ficar para trás. Então, essa coisa de autonomia, independência, de você conseguir gerenciar o seu tempo, fazendo uso da tecnologia, precisa, sim, fazer parte da sua dinâmica como professor. Imagine que uma coisa é certa: se você não aprender agora, se você não procurar se informar, se capacitar, você vai ficar para trás, porque os profissionais estão cada vez mais buscando conhecimento e eles vão aprender. E você vai ficar para trás, você vai ficar lá no final da fila? Claro que não, né? A gente está aí com o workshop aí prontinho para vocês, para que vocês possam acompanhar essa evolução. Então, hoje eu vou falar um pouquinho também sobre a questão de alguns conselhos práticos a respeito das ferramentas de inteligência artificial. Como elas podem ser benéficas no seu dia a dia, no seu cotidiano como professor. Primeira coisa, comece pequeno. Tem gente que está dizendo assim: ai, Andresa, ai, Sidney, ai, meu Deus, ai, Elaine, eu não sei nada de tecnologia, estou começando do zero. Não se espante, por favor, não se espante. Não fique como aquele aluno que a gente tem, que a gente está ensinando ali, incentivando, e muitas vezes ele está, antes de começar, ele já está dizendo que não vai aprender. Não vão fazer igual a ele, né? Então, vamos ser mais autoconfiantes. Então, tudo comece pequeno. Comece aos poucos, comece devagar. Você não precisa dominar todas as ferramentas. Você precisa só identificar quais são as ferramentas que serão úteis a você no momento que você precisa utilizá-las. Tá bom? mesmo. Então, nada de ficar, quero dominar tudo. Não. Vá conhecendo aos poucos, vá se apropriando desse conhecimento, vá fazendo uso quando necessário. Uma outra questão importante aqui é sobre entender o propósito. Por que você vai utilizar essa ferramenta em detrimento de uma outra? Ou por que você fez a escolha de utilizar essa ferramenta? Qual o problema que você quer resolver? Como essa ferramenta vai te auxiliar a resolver esse problema que você quer resolver? É um estudante que, por exemplo, tem alguma dificuldade de aprendizagem específica e você quer dar um direcionamento ou organizar uma atividade que possa ser mais personalizada?
esse é o problema que você quer resolver? Se você quer resolver esse problema, então você pode sim buscar uma ferramenta de inteligência artificial que vai te ajudar a personalizar essa atividade e realmente atender as necessidades dos seus estudantes. Então você precisa entender quais são as dificuldades, quais são as necessidades e o que você vai utilizar em termos de ferramenta para resolver o problema que você pretende resolver. Isso. Entenderam? Então, não é tão difícil assim como a gente imagina, a gente só precisa desmistificar. Outra questão é capacite-se. Ou seja, mas eu não sei mexer. Então, como é que você vai buscar a capacitação? Existem tutoriais, existem cursos, existem treinamentos. Por exemplo, o workshop é um treinamento, é uma forma de você conhecer mais, de você aprender na prática como fazer. Então, é importante que você busque sempre a capacitação. E não fique só reclamando ou achando que não sabe ou que é impossível. Se você estiver começando agora do zero, você é perfeitamente capaz de conseguir desenvolver as habilidades necessárias para usar as ferramentas a seu favor. Uma outra questão é teste antes de implementar. Por quê? Você precisa se familiarizar com a ferramenta. Pode ser que no início você fique, nossa, parece algo totalmente desconhecido. Mas com o tempo você vai aprendendo os mecanismos, você vai percebendo como você pode ir fazendo. Com o tempo você vai se tornar uma pessoa assim, totalmente confiante no manuseio da ferramenta. Então é importante que você perceba que essa capacitação e esse teste, eles são necessários para que você possa entender, identificar o que foi válido e aquilo que de repente não foi tão bom assim, tá bom? Outra questão é feedback dos alunos. Quando você aplicar a ferramenta, é muito importante que você trave esse diálogo com os estudantes. O que vocês acharam dessa ferramenta que eu utilizei? Foi produtiva? Vocês gostaram? Foi inovadora? Foi criativa? Vocês aprenderam? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? O que vocês não gostaram tanto assim? É a partir desse feedback que você vai perceber se realmente aquilo que você apresentou para os estudantes foi válido ou se você precisa fazer algum tipo de adaptação. Então, é muito importante também escutar os outros, né? Não só achar que, vou utilizar, estou aqui arrasando com a ferramenta, mas será que você alcançou o seu objetivo, né, pretendido? É importante sempre consultar e pedir o feedback dos estudantes. Um outro ponto importante é você ver a questão de estar sempre sendo preparado para desafios. Existem algumas ferramentas que têm uma alta, vamos dizer assim, complexidade. Não são essas que nós vamos apresentar, né, para que sejam utilizadas, aí são os programadores, as pessoas que são mais especialistas na área, mas é possível e muito capaz que você possa usar, sim, ferramentas que são mais acessíveis. Então, você vai procurar as ferramentas acessíveis, vai conhecer aquelas que você pode adotar dentro da sua prática pedagógica, e daí você vai realmente conseguir organizar suas aulas de uma maneira muito melhor, vai ser mais produtivo, vai economizar tempo. Gente, já pensou em economizar tempo? Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Olha, aquela agonia de você chegar numa sala dos professores e... gente, eu preciso dizer. Quem não for professor vai acabar descobrindo agora o segredo. O segredo dos professores. Planejamento bimestral. Faça o planejamento. Chega lá a coordenadora pedagógica dizendo, olha, vocês precisam deixar na caderneta, colocar aí no digital, seja lá como for a caderneta de vocês, tem que colocar a caderneta, todos os planejamentos. Eu peguei a época da caderneta do papel, então eu tinha que copiar. Lembram, gente, vocês copiando lá, primeira unidade, segunda unidade, terceira, quarta unidade, vários tópicos, a metodologia, quais eram os conteúdos, tarará. Quantas vezes o professor não ficava pedindo, né? Pedindo para o outro, olha, tu tem um planejamento do ano? Deixa eu copiar o teu planejamento. Gente, é uma tal de cópia, que é uma coisa infinita. É isso, são os bastidores da sala dos professores. Agora a gente não vai conversar, senão a gente vai dar margem para os alunos ficar falando, né? Mas isso acontece muito. Então, hoje em dia, você pode, por exemplo, usar o chat GPT e eu quero um planejamento a respeito de tal assunto. Lembrando que você precisa fazer a revisão, ok? Revisar, você é especialista. Então, você pode fazer um planejamento em 1 minuto, 2 minutos. Você pode fazer um projeto, um roteiro de um vídeo, de uma aula que você quer dar, um roteiro de uma apresentação de seminário que você quer propor aos seus estudantes. Você pode fazer tantas coisas em pouquíssimo tempo, que é algo assim, extraordinário. E há muito tempo atrás, a gente passava horas pensando, estudando, trabalhando. Você vai ficar o povo tudo preguiçoso. Não, gente, não é questão de preguiça, é questão de adaptação. É questão de você implementar
também a sua identidade como professor dentro daquele texto. Porque ele vai estar te dando, mas você precisa analisar, você precisa modificar, você precisa muitas vezes refazer algumas coisas. Então, só agiliza o teu tempo. Então, ao invés de você ficar procurando um livro que antes você tirava xerox e você copiava, foi a grande verdade, porque a verdade precisa ser dita, né? Vamos ser bem direto e transparente. Agora você tem ali uma ferramenta com que você faz e comanda, é você que comanda e é você que agora personaliza de acordo com as necessidades da sua turma. Então, isso é extraordinário, isso é revolucionário, vamos dizer assim. E por que não utilizar para economizar o nosso tempo, né? Porque o professor passa o dia inteiro dentro da escola. Muitas vezes chega no final do dia, demanda só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Não, chega no final de semana, está tudo acabado. Isso é verdade. E ainda acaba levando o trabalho para casa, né, Andressa? Semana de prova, nem se fala. Como ela então, ainda pega o trabalho, leva para casa porque não deu tempo, aí tem que terminar no final de semana para segunda-feira tá pronto. Gente, vamos acabar com isso. Então, em minutos, você resolve coisas que você passava dias, meses para resolver. Né? Nós precisamos aprender a utilizar as ferramentas de inteligência artificial ao nosso favor, né? Começarmos a fazer malabarismo, não, a gente vai melhorar esse desempenho, tanto dos alunos que eles gostam. Hoje eles vivem grudados no telefone, então vamos aproveitar. Se ele está com o celular o tempo inteiro, vamos aproveitar que ele já está na vibe, né? E vamos trazer para eles, olha, pega o celular aí, acessa esse link que eu estou mandando, entra nessa sala de aula, vai nessa ferramenta que eu estou enviando aí, vai fazer a atividade. Vou ficar aqui esperando você mandar. Ou seja, você já preparou com o ChatGPT, né, uma atividade que ele vai marcando ali. Aí há quem diga, poxa, mas aí o aluno vai estar procurando na internet respostas, vai estar procurando formas de burlar. Não, você vai estar junto com ele na sala de aula, né? Você vai estar ali orientando ele, olha, o que é que você quer? Você quer aprender ou você quer pegar a resposta pronta para depois, na hora do vamos ver, quem é que vai saber, né? Então, você tem que estar também trazendo o aluno para o seu lado, porque a gente vê muito a reclamação dos estudantes hoje nesse sentido de querer utilizar, eles querem, não sabem, na verdade, usar o celular, eles usam muitas vezes para estar acessando o YouTube, Instagram, TikTok, entre outras redes sociais, mas para estar assistindo ou postando alguma coisa e nada de adquirir conhecimento. Então, temos que estar fazendo essa lavagem também na cabeça dele, né? Essa lavagem cerebral. Você precisa utilizar o seu aparelho para você adquirir conhecimento. Também para diversão. Isso é bom, isso faz parte. Mas na hora da escola, na hora da sala de aula, tá utilizando o que eles gostam para eles aprenderem. Porque é uma forma também de atrair o interesse deles na sua disciplina, né? No que você quer que eles entendam, que eles compreendam. Afinal, o sucesso do aluno é o nosso sucesso, né? Então, vamos começar a utilizar aqueles que eles gostam para que eles adquiram mais conhecimento, comecem a aprender. E eu tenho aqui para vocês um bônus, né? Vou dizer para vocês algumas ferramentas de inteligência artificial para vocês já irem pesquisando se quiserem, mas não esqueçam que no nosso workshop nós vamos estar detalhando a forma de como você vai utilizar essas ferramentas de inteligência artificial. Temos o ClassDojo, que é bem parecido com o Google Classroom, bem parecido. Você cria turmas, você envia atividades, envia conteúdos para eles lá, tem como adicionar a família para que também os pais possam estar acompanhando o desempenho dos seus filhos lá no ClassDojo. Tem o ChatGPT, né, que está todo mundo falando sobre o ChatGPT, por aí está todo mundo comentando. E não é difícil de usar. Se você souber os comandos corretos, né? Se você souber dar o comando certo, ele vai fazer, como a Andressa acabou de falar, né? Às vezes a gente precisa adaptar. Nós até fizemos essa semana aqui, que seria uma atividade prática para vocês, mas com certeza vai estar lá no workshop. Foi um comando para o ChatGPT construir uma atividade com
10 questões de múltipla escolha e ele dá um feedback, viu? Qual a questão correta e o porquê da questão está correta. Onde foi que você errou? Gente, o Canva, que todo mundo, acredito que já conhece, né? Muita gente já utiliza, outros ainda têm um pouco de dificuldade, né? Na verdade, é um pouco difícil no início, mas quando a gente aprende, não quer deixar mais. Tem o Adobe Express, que é bem parecido com o Canva também, e o edtest.ai, que é para avaliação, para você criar e avaliar os seus estudantes lá nessas ferramentas. Então, eu vou falar um pouquinho também agora sobre a questão de atualização, né? A importância de você estar sempre se atualizando e também sempre buscar esse princípio da ética. Sim, vamos falar um pouquinho sobre ética, inclusive discutir com os estudantes a respeito da importância de ter ética em termos dos dados, de informações, né, que podem ser compartilhadas. Então, muitas vezes você pode utilizar: será que é ético determinada situação dentro dessa atividade ou disso que eu estou produzindo? E aí você pode aproveitar, né, sobre essa questão da inteligência artificial para suscitar um debate a respeito da ética. Ou seja, o que é ético, o que é que não é ético dentro dessa questão dos dados que são compartilhados. E a gente precisa abordar isso também. Já é uma sugestão aí de um debate bastante interessante para você levar a inteligência artificial em sala de aula, mas antes preparar os alunos para recebê-la também. Não é chegar de supetão, falar o que é inteligência artificial, quais são os princípios, como é que ela pode ser utilizada dentro da sala de aula, porque existem até casos que até o próprio estudante ele resiste também. E a gente precisa, muitas vezes, né, quer romper. Quantas vezes a gente faz uma aula bem criativa e chega lá aquele estudante que bota um balde de água fria na gente e diz assim: ah, isso é aula? Porque tá... Ai, gente, porque se acostuma, sabe, a copiar a atividade do livro e acha que a aula para ele tem que ser assim. Só tem um formato, só tem uma forma. E muitas vezes o próprio estudante, apesar de bem mais jovem do que você, ele é resistente a algumas mudanças. Então, cabe a você também trazer esse debate, conversar e explicar como ele também pode estar se apropriando disso, inclusive para a formação intelectual dele, não só, mas acadêmica, e vamos pensar também na profissional. Ou seja, esse estudante ele já sai da escola com princípios, com informações que são extremamente relevantes para que ele possa ser um grande profissional no futuro, que não fica para trás e que também entra aí no fluxo da evolução, tá bom? E uma outra questão importante é a questão da personalização do aprendizado. Como é importante você utilizar as ferramentas para personalizar, ou seja, para você perceber o que você quer como resultado, o que é que você precisa combater ali em termos de dificuldades. E aí a personalização ela é importantíssima nesse processo em que você utiliza a ferramenta e também a colaboração, ou seja, entre em grupos, em comunidades, esteja vamos dizer assim, grupos de professores que querem, como você, avançar. Porque a gente sabe que quando a gente, isso é verdade, é coisa da vida. Se você estiver num grupo de pessoas que querem crescimento, que querem aprender, que querem desbravar, que querem melhorar, você vai junto. Mas também se você estiver lá no outro grupo que só reclama, que a vida é ruim, que nada presta, que tudo é ruim, você entra na mesma vibe, a coisa fica ruim também. Então, você precisa entrar nesses grupos. Por quê? Porque um vai ajudando o outro, vai trazendo e compartilhando informações, experiências. E aí você vai dentro desse grupo, dessa união, você vai se fortalecendo para continuar aprendendo, né? E fazendo cada vez melhor. Vou falar um pouquinho também sobre a questão dessa resistência, quais são os problemas e quais são os desafios. Como a gente pode superar esses problemas nesse momento inicial em que a gente apresenta a inteligência artificial na escola? Muitas vezes, os problemas vão estar nos colegas de trabalho que pensam diferente de você e que acham que isso é praticamente a Deus do apocalipse. Né? Também você vê isso. Quando você for fazer alguma coisa diferenciada, ele já vai dizer: nossa, mas fulano também só quer aparecer, fulano só quer ser estrela, fulano agora só quer trazer esse diferente. Comentários, assim, sabe? Nem acontece. Nem acontece. Então, a gente precisa entender o seguinte, que independente da opinião alheia, você precisa seguir o seu princípio. Se você é um professor realmente comprometido, que quer realmente fazer a diferença na vida dos seus alunos, fazer a diferença na sua vida também. Quem é que quer ficar do mesmo jeito o resto da vida?
Essa é a grande questão. Se hoje você está num ambiente de trabalho que você vê que você praticamente já chegou assim, no limite do que você não consegue mais crescer, por que você não vai se capacitar para você sair desse lugar e ir para um lugar melhor, onde você vai ser mais bem amparado, vai ganhar mais dinheiro? Porque isso não é complicado, não é um problema você querer crescer, você querer ter uma vida melhor. Então, vamos colocar essa coisa também, que o professor parece que está fadado ao fracasso, fadado ao salário baixo, fadado à desvalorização. Não. Isso depende da sua postura, do seu posicionamento enquanto professor e do que você quer com o conhecimento que você tem. Quando a gente criou esse perfil, Expertise Mestre, a gente fala da expertise, do mestre. O que você tem feito com o seu conhecimento? Você, camarada, você é muito inteligente, você é professor, você ensina outras pessoas. Mas o que você tem feito com isso? Será que realmente você merece passar o dia todo trabalhando, cansado, muitas vezes se humilhando, né? Passando aquela situação de humilhação, e você não consegue crescer, você não consegue realmente ser reconhecido e valorizado como você merece? São esses questionamentos que a gente precisa fazer. E mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa postura. Reclamar, xingar, não vai resolver. O que é que vai resolver? Se capacitar, se profissionalizar e realmente procurar mecanismos e oportunidades para que você possa realmente fazer seu trabalho com excelência, ser reconhecido e bem remunerado. Então, quando a gente fala hoje de inteligência artificial, a gente está dizendo, olha, não fica para trás. Acompanha aí, porque senão você vai ficar. E se você ficar, pior vai ser do que você está hoje. Então, a gente quer que você entenda que hoje você está num ponto, mas você pode chegar em um outro, muito melhor do que você está agora. Então, é uma questão de confiança, né? De autoconfiança, de entendimento do que você quer na sua profissão. E não é porque você é professor que você não vai conseguir conquistar. Então, entrar nesses grupos, entrar nesse sentimento assim, de todo mundo se fortalecer é muito importante. Então, se você ainda não está no nosso grupo, tá bom? Não está no nosso grupo, entre no nosso grupo do WhatsApp, porque a gente vai começar a interagir mais, para tirar dúvidas, para compartilhar informações, e você precisa estar ali junto com a gente aí para a gente se fortalecer juntos. Uma outra questão importante é a questão do acesso limitado à tecnologia. A gente sabe que nem todas as escolas têm infraestrutura, né, e têm condições de dar um suporte tecnológico, né, de ponta para os professores e para os estudantes. No entanto, a gente percebe também que uma solução dada seria você justamente buscar soluções de IA que são baseadas em nuvem, ou seja, que não vão requerer tanto assim do local que você vai utilizar a ferramenta. Então, existem outras formas de você conseguir driblar, né, vamos dizer assim, essa dificuldade. Isso, André. Infelizmente, nós enfrentamos esse grande desafio, né, de chegar nas escolas e muitas vezes tem internet na sala dos professores, mas não chega até a sala de aula. Tem internet em determinado local, mas quando a gente vai para a sala de aula, e agora? O que fazer, né? Fica aquele desafio para os professores. Aí, como você disse, né? Tem essa solução, ou procurar se organizar com antecedência e procurar o local da escola que vai estar dando para utilizar essa ferramenta online, né? Nós sabemos que a maioria das escolas tem pelo menos um laboratório de informática. Pronto, então vamos lá para o laboratório de informática, para a biblioteca, um local que dê para estar utilizando. Mas a maioria das escolas não tem esse acesso, que dificulta muito a utilização. Começa a utilizar em nuvem, né, offline, salva no computador, no HD, no pendrive, em algum local para estar utilizando, mas não deixa de usar, de estar trazendo inovação para a sala de aula. Isso, e no seu planejamento você pode também pegar esses exercícios, atividades que você quer fazer, projetos, você pode fazer uma impressão, levar para a sala de aula, você utilizou a ferramenta online, ou seja, quando você podia fazer uso dela, mas de alguma forma ela vai ser benéfica para a utilização em sala de aula, mesmo que os alunos não estejam conectados, vamos dizer assim, à internet naquele momento. Se tiver condições de ir para um outro local, como ela bem pontuou, melhor ainda, porque eles também participam dessa experiência, né, desse trabalho, dessa ideia aí do tecnológico. Uma coisa importante também, gente, que é um desafio, eu até coloquei aqui, que é a preocupação com a questão da privacidade, armazenamento de dados. De preocupação. Será que vai vazar informações? Será que
totalmente confiável, a gente precisa, primeira coisa, quando você for utilizar algum tipo de ferramenta de inteligência artificial, você precisa saber se ela é regulamentada, você entender se ela de fato é confiável. Existem muitas ferramentas hoje disponibilizadas no mercado, mas cabe a você também passar por um crivo de observação e de análise antes de você fazer a utilização dessa ferramenta, utilizando principalmente seus dados ou os dados dos estudantes, tá bom? Há uma outra dificuldade é a questão da integração com os currículos. Então, a gente vai perceber o seguinte, algumas disciplinas vão ter dificuldade em integrar, vamos dizer assim, a ferramenta ao currículo. No entanto, a gente precisa entender o seguinte, mesmo que você pegue algumas partes do currículo que você possa fazer algum tipo de adaptação, a ferramenta, gente, não substitui o currículo. Entendam isso. Ela não vai substituir o currículo. Ela auxilia, ela complementa o currículo. Então, a gente também entender um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes as pessoas que mais criticam, elas não têm conhecimento. Foi porque alguém disse ou porque ela ouviu falar. Mas quando você vai para um debate, para uma interação, para uma conversa assim um pouco mais aprofundada, você vai perceber que a pessoa muitas vezes não tem nem argumentação suficiente para sustentar que aquela ferramenta é uma coisa assim do outro mundo do apocalipse. Muitas vezes ela não tem nem como sustentar, porque ela nem tem conhecimento sobre as próprias ferramentas. Então, claro que a gente respeita a opinião, né, das outras pessoas, desde que elas sejam baseadas em argumentos né, que nos convençam de que tem lógica e coerência aquilo que elas abordam. Uma outra questão aqui importante são os custos associados. Quantas ferramentas de maior qualidade, claro que elas são pagas, mas nem todas. Então, como é que você vai solucionar? Você vai buscar as ferramentas gratuitas de inteligência artificial. Existem várias ferramentas que você pode utilizar gratuitamente. Então, vamos facilitar aí a vida se você não dispõe de recursos para investir numa ferramenta, né, de mais alta qualidade, assim vai. Porque acho que não são de tão alta qualidade assim, fazem muito bem o seu trabalho. Por exemplo, o ChatGPT, que a gente comentou tanto aqui durante a nossa live, ela é gratuita. Então, assim, ela já ajuda muito nessa questão da produtividade do professor. Outra questão aqui é a complexidade na utilização. Então, é claro que existem uns, como eu já tinha comentado anteriormente, que programadores, pessoas assim, mais especializadas vão ter mais facilidade para utilizar. Mas você vai buscar quais? Aquelas que são mais acessíveis, aquelas que são mais fáceis na utilização. Então, para tudo, ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Minha gente, praticamente aqui, eu estou dizendo o seguinte, gente, para cada problema, para cada desafio, existe uma forma de superar e uma forma de resolver o problema. É isso que eu estou querendo dizer. E aqui, por último, são as preocupações pedagógicas, né? Muitos professores dizendo que essas ferramentas aí, elas não vão ajudar o aluno a aprender nada. Então, essa questão da resistência, mais uma vez. Então, a gente precisa inovar, precisa trazer o diferente. Porque se a gente ficar sempre do mesmo jeito o tempo todo, o que vai acontecer? Vai ser mais uma vez o professor escutando, ela é chata, eu vou bater papo, eu vou conversar, porque não atrai, porque não chama atenção, porque não traz inovação. Então, o que você também precisa fazer em termos de autoavaliação da sua prática pedagógica? Então, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer como eu tenho aquele programa, né, da sandália da humildade, bota a sandália da humildade e pensa, o que eu preciso melhorar? O que é que eu não sei hoje que eu posso buscar conhecimento para aprimorar a minha prática pedagógica? Então, eu tenho certeza que a maior satisfação de um professor que realmente ama o que faz e que faz com excelência é perceber o resultado dos alunos quando eles aprendem. Eu posso dizer, questão assim, minha mesmo, assim, como eu ficava feliz quando eu dizia, nossa, essa pessoa aqui não sabia disso, agora ela sabe, fui eu que ensinei. Então, o professor tem essas coisas, né? Ou então, quando eu aquele aluno que você vê que, nossa, agora ele se formou, agora, sei lá, ele está assim, está assado, está trabalhando em algo que ele ama, que ele gosta. É aquele orgulho, que parece aquela coisa assim, né? Que você diz, nossa, que orgulho, essa pessoa fez parte, eu fiz parte da história dessa pessoa, né? Eu fiz parte dessa jornada. Então, gente, quando a gente fala de ferramentas hoje, a gente fala de ferramentas realmente para auxiliar, para ser parceira do professor, isso é plenamente possível. Imagina você fazer coisas em menos tempo, ter mais tempo para ser feliz, porque você é gente. Como dizia Paulo Freire no poema A Escola, que eu gosto muito desse poema, ele diz que a escola ela não é feita só de tijolos, né? Não é feita só da coisa física, ela é feita de gente. Ela é feita de gente, e o professor é gente, o diretor é gente, o coordenador é gente, o aluno é gente, né? O funcionário ali, todo mundo é gente. Isso. E as pessoas
precisam trabalhar, mas elas precisam ter prazer naquilo que elas executam. Elas precisam ser felizes. Ninguém consegue trabalhar bem, ser feliz como pessoa, primeiro como pessoa. Se é um profissional estressado, cansado, que não se sente valorizado, que percebe que não tem o reconhecimento merecido, tudo isso interfere, porque ele fica chateado de lutar tanto, de saber tanto, ter estudado tanto e muitas vezes ele não tem o retorno esperado. Então, que a gente saia desse estado, não se conforme com essa situação e a gente possa ter uma mentalidade aberta para mudança, para seguir em frente e para conseguir galgar patamares maiores na nossa carreira profissional, mas também como pessoa, que se sente feliz e plena, porque é reconhecida por aquilo que executa. E aí, Elaine, fala aí o que é que tu pensa de tudo isso aí, que a minha parte eu já finalizei. Concordo plenamente com o que você falou. E alguém falou aí nos comentários que nós, professores, temos uma certa resistência, né, para utilizar as ferramentas, para utilizar a tecnologia em geral. E eu concordo com ele também. Muitas vezes, aqueles professores que estão há mais tempo em sala de aula dizem, não, tá dando certo desse jeito, com o meu caderninho, que eu uso todos os anos. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, as coisas estão mudando tanto, numa rapidez tão, assim, grande, que a gente precisa mesmo estar acompanhando as mudanças. A gente precisa estar correndo atrás de procurar saber o que é que hoje em dia está funcionando. Os estudantes têm tudo na mão, automático, muito rápido, muita informação. Então, as informações que nós estamos trazendo para eles, as informações acadêmicas, deixaram de ser interessantes, né? Não são mais tão interessantes. Eles param para nos ouvir quando a gente começa a falar da história, por exemplo, porque é interessante a nossa história. Mas quando eu falo, olha, vamos fazer uma análise morfológica, se eu não trouxer uma aula atrativa, eles vão dizer, poxa, meu Deus, essa professora, só tem chega a dar sono na voz dela. Vamos conversar, professora. Isso mesmo. Então, assim, se eu puder dinamizar minha aula, eu levei, por exemplo, o Kahoot, uma brincadeira que é um jogo eletrônico lógico, com perguntas relacionadas à análise morfológica. O que é um substantivo, qual a função do substantivo na frase e etc. E eles, como competitividade, eles participaram muito melhor do que eu trazendo conceitos. Me diga o que é um substantivo. Ai, não, essa aula está muito chata. Mas quando eles estão brigando, vamos dizer assim, né, disputando para ver quem é o melhor, eles acabam participando e aprendem. Por incrível que possa parecer, eles aprendem. Eu lembro dessa questão aqui, caiu naquela brincadeira que a professora Elaine trouxe. Então, assim, precisamos estar dinamizando. Temos que deixar essa resistência de lado e começarmos a inovar, a trazer coisas mais atrativas para os nossos meninos. Não dá mais para usar o caderninho com as atividades ou com as provas de 1980 e continuar utilizando em 2023. Porque todos os anos, turma muda, geração muda e é a mesma coisa. Pois é, né? Então, aquelas atividades que eu fazia quando eu estava com 5, 6 aninhos, hoje eu não posso trazer mais para os meus alunos de 5, 6 aninhos, porque eles têm muito mais conhecimento do que o que eu tinha naquela época. A minha, por exemplo, de 5 anos, ela faz coisas que a gente fica assim, onde foi que você aprendeu? No TikTok, no YouTube, enfim. Eles estão com muito mais informação na cabeça. Imagina os jovens de 15, 16, 17 anos, né? Então, a gente precisa mesmo estar acompanhando, melhorando. E se o seu colega sabe, beleza. Mas é ele que sabe, né? Você também precisa aprender. Por isso, nós convidamos, viu? Estamos fazendo aqui aquele convite. Vai lá no nosso perfil, no Expertise Mestra. E clica lá no Saiba Mais do último vídeo que nós postamos.
tem um link para você fazer a inscrição para o workshop. O nosso workshop está cheio de coisas, cheio de novidades, cheio de aprendizado sobre as ferramentas, não é, Andresa? Nós vamos estar... Exato. Quem quiser também enviar um direct para a gente pode enviar o link por direct, pode entrar no post que a gente fez e assim entrar em contato conosco. Quem está no nosso grupo, entre em contato. Ó, gente, não tem como dizer que não tem como se comunicar. Entre em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês, explicar tudo que vai ser apresentado nesse workshop. Gente, vai ter certificado, bônus, comunidade exclusiva. Então, assim, não tem como você ficar de fora. Então, venha conosco nessa jornada, porque realmente a gente acredita muito nisso, né? Acredita muito que realmente a gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente. E outra coisa, não deixem de curtir essa live, de compartilhar esse conteúdo. Porque você sabe que o Instagram ele só vai entregar o conteúdo se tiver compartilhamento, se tiver salvamento, se tiver a curtida. Então, assim, muitas vezes tem um conhecimento tão rico, tanta informação importante, e fica ali, presinho no nosso... Percebam que o nosso perfil, ele é bem curtinho, ele, assim, curto não, ele tem pouco tempo, ele só tem um mês, né? Então ele tem poucos seguidores. Então a gente está aqui desbravando, nós somos muito corajosos, estamos desbravando aqui essa seara digital e mostrando que o professor não precisa só ficar no ambiente físico, ele pode tem muito a ensinar também em outros ambientes. Então, se você quiser saber mais sobre o workshop que se chama Professor em Inteligência Artificial, uma parceria de sucesso, você vai entrar em contato ou pelo direct, ou você vai acessar o link da bio, ou você também pode acessar o nosso link de um post que a gente fez. Ele é um dos 3 primeiros, é o primeiro. Na verdade, é o primeiro, eu deixei ele em destaque. E onde você vai ver um vídeo da gente muito chique, que a gente praticamente, assim, a Globo vai contratar. Vocês precisam ver. Vocês vão olhar o nosso... E vocês vão clicar no link e vocês vão poder fazer inscrição de vocês, porque é dia 4 de setembro. Eu quero, assim, a gente ver uma turma lotada de professores, realmente aquele sangue no olho, que quer mudar, que vai fazer a diferença, que vai ter a vida transformada depois do workshop. Vamos lá. E aí, diz aí, Sidney, alguma coisa? Fala aí pro pessoal se inscrever também. Vamos animar o pessoal, Sidney. Vocês aí, os professores, gostam muito de falar, tá acostumado com isso, toma todo o espaço de um administrador que tá aqui só para gerenciar, né? Ele está perdido, né? Com 2 professoras, pronto. E de português, ó, ele combina. Fala, fica no... complica o meu lado. Vocês gostam muito de falar, já estão acostumados aí, tá se comunicando todo dia com os alunos, aí para mim não sobra nada, não. Então, pois é, né? Mas vejam, já pensou? Nós, professores, enquanto professores em sala de aula, veja, ganhando tempo, porque nós podemos agendar nas ferramentas de inteligência artificial, agendar algum anúncio para os nossos alunos. Hoje eu vou preparar tudo para essa semana. Amanhã eu vou mandar isso para o meu aluno, quarta-feira eu vou mandar isso, sexta-feira já é uma atividade da semana toda. Então, eu tive aula a semana todinha, mas já está automático lá. Você vai mandar esses eventos, esses trabalhos que você precisa, o conteúdo do trabalho, o título, o tema, enfim. O link do livro que você quer que ele leia, que traga semana que vem, já com o resumo feito por ele pronto. Sem contar que ele vai poder te devolver lá também e você vai ver se é plágio ou não, porque nós temos ferramentas para saber se ele pegou da internet esse resumo, né? Aí você vai dizer, olha, leia, porque infelizmente você copiou de algum lugar, né? Já pensou também em otimizar as pesquisas, o conteúdo que o seu aluno, o seu estudante vai pesquisar e dizer para ele, olha, pesquise em tal site, porque tal site e o outro lá, o vizinho dele, não são seguros, porque qualquer pessoa pode editar, né? Programar chatbots para gestão de atendimento de aluno. Como assim? O aluno mandou uma pergunta para você, você não vai responder, porque o chatbot já está lá programado para responder automaticamente. Você não vai estar acordando 10, 11, meia-noite,
1h da manhã para estar vendo, meu Deus, pergunta de aluno, preciso levar isso amanhã, já está programado lá. Então, tudo isso você vai ter acesso lá no workshop. Você vai gerar perfis personalizados para os seus alunos, não entrar com um nomezinho meio, né? Eu acho que a Andresa lembra, na época da pandemia, que os alunos entravam no Google, no Meet, nas aulas, com cada nome que não dava para a gente identificar quem é aquele aluno, né? Uma foto mirabolante. Então, você vai criar um perfil personalizado para o seu estudante, para que ele não faça dessas trelas com vocês, né? Quem foi que mandou essa atividade aqui para localizar? Parece aquela prova sem nome, que é para a gente identificar a letra do aluno. Isso aí é na época que eu era adolescente. Ainda não faz muito tempo. Foi um dia desse. E tem mais, hein? No workshop a gente vai te ensinar a criar o seu assistente. Já pensou? Ah, como eu sonhei em ter um auxiliar, ter um professor auxiliar, um assistente. Agora você vai ter, a gente vai te ensinar a fazer o seu. Quando você disser assim, quero isso, que isso, faça desse jeito. Ele vai lá em 1 minuto, a magia acontece. Inclusive, eu fiz uma postagem hoje, porque eu gosto de umas coisas bem criativas, eu gosto de história. Você sabe, né, amigo? Que eu sou chegada na história. E aí, eu disse que o gênio da lâmpada, o gênio da inteligência artificial, ia revelar uma série de segredos e que ia realizar o desejo de vocês. Então, o desejo de vocês é o quê? Hoje a gente está falando sobre produtividade, então é ter mais tempo. Então, hoje a gente revelou como você pode ter mais tempo. Só lembrando que na próxima terça-feira, 19 horas, esse outro horário, 19 horas, nós vamos fazer uma outra live. Mas o tema vai ser sobre engajamento em sala de aula. E aí, como é que a inteligência artificial pode te auxiliar a fazer com que o estudante seja mais engajado? Isso é outro desejo, gente. Foi lá na lâmpada, esfregou, saiu o gênio do outro desejo. Quero alunos mais engajados. Aí o gênio da inteligência artificial. Toma, Andresa. Toma, Elaine. Ou para você que está aí do outro lado, tudo sendo realizado. Gente, isso é um sonho, um aluno engajado. E você está reclamando do tempo todo. Fica quieto, presta atenção, olha isso aqui. Gente, é um sonho, é um sonho. Chegar no final de semana e não estar sem voz, porque gritou muito, né? Porque os alunos vão estar mais engajados. Olha, eu daria muito quando eu iniciei, com pouquíssima experiência no ensino médio, para alguém ter me dito, Elaine, faça assim, 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 teste isso, isso e isso, para você ter alunos mais engajados. Porque, assim, todo mundo sabe que o início não é fácil. Quando a gente está iniciando, né? Principalmente no ensino médio, que aqueles alunos com cabeça já... Acha que a cabeça já está feita. E adolescente adoram desafiar, né? Adora... Isso. Eles chegam bem assim, chegam cheios de desafios para a gente. E, assim, foi difícil conseguir driblar, quase que não sai a palavra, driblar, mas se eu tivesse alguém para me dizer, com certeza teria sido muito melhor meu início, né? Hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando e nós queremos trazer para vocês, tá certo? Queremos ajudar vocês a terem alunos mais engajados, mais produtivos, mais atenciosos. E é isso aí. Bom, então a gente já está aqui finalizando. No entanto, lembrando que terça-feira a gente tem encontro novamente às 19 horas, falando sobre engajamento em sala de aula, é uma outra temática. E a gente vai ter sempre uma live no sábado, nessa sequência, e depois uma terça, tá bom? No sábado e depois uma terça. Porque até o dia 4 de setembro, o grande dia em que a gente vai ensinar na prática como utilizar as ferramentas de inteligência artificial, a gente vai ter essas lives para que vocês conheçam mais sobre o assunto e vocês percebam quanto é importante se capacitar, treinar e realmente utilizar isso na prática no dia a dia de vocês como profissionais. Então, por mim, eu já digo aqui, ó, beijo para todo mundo. Fiquei muito feliz aqui. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem acompanhado a gente aqui na nossa primeira live. Espero algumas palhinhas, cai vídeo, bem vindo. Gente, nada nos abate. Estamos aqui firmes e fortes e vocês também aqui junto conosco. Isso mesmo. A gente espera eles novamente na terça-feira, né? Isso. Esperamos todo mundo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês.
Ó, estão no nosso coração, viu? Valeu mesmo. Esperamos vocês aqui terça-feira. Compartilha com os colegas de vocês, com os amigos, com os mais próximos, aqueles que querem aprender um pouco mais sobre engajamento dos alunos em sala de aula. Terça-feira nós esperamos vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite.